Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Saúde das Mulheres em Portugal. A doutora Fátima Palma, ginecologista obstetra e presidente da Sociedade Portuguesa de Contracepção, é a convidada deste episódio. Hoje vamos falar sobre como o rastreio e a prevenção são centrais para uma melhor saúde sexual e reprodutiva das mulheres e o que pode ser feito para reduzir o impacto das doenças sexualmente transmissíveis em Portugal. Doutora Fátima Palma, bem-vinda. Obrigada por estar aqui connosco e ter aceito o convite para esta conversa. Obrigada, eu. Todos temos direito ao acesso aos cuidados de saúde. Sim, isto é universal, uma das regras universais. No entanto, há aqui várias diferenças e no caso da saúde das mulheres, que é aquilo que estamos aqui a falar, temos depois aqui também várias características e condicionantes que nos fazem ainda ter mais atenção. No entanto, nem todas também temos acesso de igual forma a estes cuidados de saúde. Como é que isto pode ser alcançado? Como é que podemos diminuir estas assimetrias? Como é que neste momento estamos? Portugal é um país realmente pequeno, mas que ainda existem muitas assimetrias regionais no acesso que as mulheres têm não só aos cuidados de saúde, mas também à contracepção e aos rastreios em saúde sexual e reprodutiva. Como é que pode ser feito? Bom, uma forma simples, muito simples, era liberalizar as consultas, ou seja, uma mulher não tem obrigatoriamente que ir ao centro de saúde da sua área e poder dirigir-se onde lhe for mais conveniente fazer a sua consulta de saúde sexual e reprodutiva. Hoje em dia isso não é assim. A agravar, nós temos essencialmente assimetrias porque os cuidados primários de saúde não funcionam da mesma forma no país todo. Há mais médicos de medicina geral e familiar na região norte e na região centro do que aqui na região de Lisboa e Vale do Tejo e no sul, e portanto isto já é mais uma questão de política. Claro que o ideal era todas as pessoas terem o seu médico de medicina geral e familiar, não só para a saúde sexual e reprodutiva, mas como para todas as outras questões ligadas à saúde da população, e as mulheres poderem realmente circular e poderem escolher onde querem. Imagino, não há um centro de saúde, não está a consulta de planeamento familiar a funcionar, ser possível elas poderem se dirigir a outro sítio. Isso era uma coisa que eu acho que poderia melhorar muito o acesso. A outra coisa, nós, como sabe, nós temos uma lista, por exemplo, de cuidados de métodos contraceptivos que estão disponíveis gratuitamente e essa lista não é atualizada há algum tempo. E nomeadamente existem novos contraceptivos que são mais apelativos para as mulheres porque têm hormonas mais parecidas com as das mulheres, portanto hormonas mais naturais, digamos assim, e que também seria uma mais-valia se esses métodos passassem a fazer parte desta lista de contraceptivos que são disponíveis gratuitamente. Eu acho que era uma forma mais simples de garantir alguma igualdade no acesso aos métodos contraceptivos modernos e aos cuidados em saúde sexual e reprodutiva. Muito bem. Temos também uma outra questão que há muito tempo que tem-se vindo a batalhar e a trabalhar, mas que ainda não está, julgo eu, e diga-me também a doutora Fátima, bem organizada. A questão dos rastreios, das infecções sexualmente transmissíveis, que também a nível nacional, portanto, existem, mas não estão de alguma forma... não há rastreios organizados. Então, não. Infelizmente não há. Já existem alguns rastreios organizados em Portugal. O rastreio do cancro da mama é organizado, o rastreio do cancro do colo do útero, a nível da saúde sexual e reprodutiva. Temos alguns rastreios depois durante a gravidez. O rastreio das infecções de transmissão sexual não é um rastreio organizado. Não está ainda protocolado. Tem havido muitas insistências da parte da comunidade científica, mas não é possível, e portanto só existe um rastreio oportunista, ou seja, só os jovens que se dirigem a algumas consultas ou porque acham que têm necessidade de fazer estes rastreios, portanto há alguns centros de rastreio que existem principalmente nos grandes centros, não é? Lisboa, Porto e Coimbra, e depois há aquelas consultas em que são feitas os rastreios, inclusive algumas das análises que são necessárias para fazer o rastreio e o rastreio das infecções de transmissão sexual, que se deve ser feito às mulheres até aos 25 anos de idade, porque são as mulheres que mais têm estas infecções e até aos 25 anos de idade é que são consideradas grupo de risco, são a clamídia e a gonorreia, e esses exames não são inclusive comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde. Portanto, mesmo que os colegas, por exemplo, de Medicina Geral e Familiar os queiram pedir, não têm, portanto, ou seja, as utentes têm que pagar do seu bolso.
Nos hospitais isso não acontece, portanto, não há, e era extremamente importante que houvesse o rastreio implementado, porque é a forma de nós chegarmos a mais pessoas, não é? De haver uma informação à população sobre a importância da prevenção das infecções de transmissão sexual. Porque aqui há uns anos a Sociedade Portuguesa de Contracepção fez inclusive um estudo em que as mulheres jovens, não é, até aos 25 anos, têm um conhecimento limitado das infecções de transmissão sexual. Para a maior parte das mulheres, infecções de transmissão sexual é o HIV, e fala-se muito agora do HPV por causa das vacinas, mas aquelas que são mais frequentes, que são a clamídia e a gonorreia, não são conhecidas, são desconhecidas, e portanto, como são desconhecidas, as pessoas também não sabem como é que se podem prevenir, e muitas vezes acham que o uso do preservativo só serve para prevenir a gravidez e eventualmente a SIDA, e portanto isso para elas pode ser uma coisa que não é importante, não se apercebem do resto, que são doenças muitas vezes assintomáticas durante muito tempo, até terem as suas consequências finais, que podem ser desde a infertilidade, à dor pélvica crónica, que são extremamente incapacitantes e que trazem depois muitos custos ao serviço de saúde e às mulheres, como é óbvio. Portanto, há aqui também uma grande falha na questão da literacia sobre estes temas. Há uma grande falha na questão da literacia, mas é realmente necessário, porque só com o implemento do rastreio que as mulheres também podem ser alertadas, não é? Para a importância de comparecerem desse rastreio e para a importância de se prevenirem. É exatamente como aconteceu com o rastreio do cancro do colo do útero. Hoje em dia as pessoas têm muito mais conhecimento da importância de fazerem a vacina e de fazerem a sua citologia, porque se aperceberam que o cancro do colo do útero era a principal causa de morte nas mulheres jovens. Claro que as infecções de transmissão sexual não causam morte, mas causam infertilidade, não é? E dor. E isso é um motivo igualmente importante para as pessoas poderem prevenir. Eu ia perguntar, se calhar uma resposta difícil, mas o que é que falta então para termos esses rastreios organizados em Portugal, na sua opinião? Falta eles serem organizados, tem que ser através do Serviço Nacional de Saúde. Serviço Nacional de Saúde, não é? Portanto, uma chamada de atenção. Já não depende da comunidade científica, não é? Depende de uma organização. De uma organização, de uma vontade da tutela, vontade, não é? Da tutela. De podermos avançar. Sim. Espero também que nos ouçam. Esperemos fica aqui a chamada de atenção também. Andamos há também. muito tempo a batalhar neste assunto e é das coisas mais prementes em saúde sexual e reprodutiva. Em termos de prevenção, de cuidados preventivos e desta percepção, portanto, também falámos aqui de literacia, o que é que pode ser feito, e aqui como Sociedade Portuguesa de Contracepção, o que é que... As sociedades científicas são muito ligadas à comunidade científica, não é? Se bem que ultimamente esta nova forma de comunicação, por exemplo, nós estamos aqui, é uma grande ajuda para a população ter alguma informação. Mas repare, é preciso procurar, não é? Portanto, tem que haver provavelmente uma divulgação maior, inclusive através da tutela, sobre o que é que as mulheres devem fazer, tal como houve em relação ao cancro da mama, em relação ao cancro do colo do útero. Há imensas campanhas que podem ser feitas para a própria população procurar, não é? Ajuda e, em primeiro lugar, atuar de uma forma preventiva, não é? E é muito simples, é só mesmo usar preservativo e fazer os rastreios de vez em quando. Portanto, pode ser uma coisa complicada, não é? Porque há muitos rastreios que dependem dos técnicos, não é? E dependem da execução de um meio complementar de diagnóstico. Claro que o rastreio das infecções também depende, mas é uma análise que pode ser ao estado vaginal. Há países em que as mulheres em casa conseguem pôr uma zaragatua na vagina e depois entregarem no laboratório. E, portanto, nem sequer precisam de ir propriamente ao médico. Portanto, são coisas muito fáceis que podem ser aplicadas à população e que são preventivas e, portanto, são extremamente importantes. E claro que são as campanhas de informação e o falar com as mulheres nos cuidados primários de saúde, não é? Quando elas vão à sua consulta de rotina, mas para isso é preciso haver consultas nos cuidados primários de saúde, sabe que isto é um círculo vicioso. Sim, acaba por ser, portanto, precisamos todos uns dos outros para poder ir avançando. Sim. Mas tem que se começar, não é? Tem que se escolher para onde é que se começa. Muito bem. Doutora Fátima, estamos quase a chegar ao fim também desta nossa conversa, os programas são breves. Eu não sei se quer deixar alguma consideração final aqui também como representante da Sociedade Portuguesa de Contracepção e do grupo. Acho que é necessário haver
eu acho que uma das desvantagens desta comunicação fácil é que também se veicula muita informação que não é correta. Desinformação, é desinformação, não é correta em termos científicos, e isso muitas vezes leva à formação de muitos mitos acerca de algumas coisas que se fazem em medicina, e eu estou a falar propriamente da contracepção. Existe digamos assim, uma grande desinformação acerca principalmente da contracepção hormonal e eventualmente dos malefícios que a contracepção hormonal pode trazer, e o que acontece é que eu acho que há muitas mulheres que, em vez de procurarem uma solução que entre dentro das suas escolhas, pura e simplesmente abandonam os métodos contraceptivos. Eu acho que é extremamente importante as pessoas não perceberem que há métodos para todas as mulheres. É preciso adquirirem a informação correta e não acreditarem por e simplesmente serem acompanhadas, e se têm dúvidas devem procurar alguém de referência, mas alguém de referência em termos científicos, um médico, a enfermeira, ou procurar em sites fidedignos, não é? Que tenham informação para poderem tomar uma decisão, mas uma decisão responsável. Sim, porque muitas vezes lá está, portanto, seguimos os conselhos da pessoa ao lado, que cada mulher é uma mulher, ou porque cada caso é um caso. Que há uma pessoa que é muito importante nas redes sociais e que tem um determinado tipo de atitude que nós não sabemos se em termos médicos é correta. Também, isso é adaptável a nós, claro. Exatamente. Doutora Fátima Palma, muito obrigada pela sua presença neste episódio de hoje. Eu despeço-me de si e também daqueles que nos estiveram a ver e a ouvir, e votos de até breve.